Na guerra do Twitter, tem um episódio novo acontecendo nesse momento aqui. Olha, o Twitter é o ambiente de rede social mais divertido para os jornalistas. É onde tudo acontece primeiro. Bom, depois da polêmica Ricardo Salles, Rodrigo Maia, que aliás acabou hoje cedo com Ricardo Salles explicando que não fez aquele tweet chamando o presidente da Câmara de nhonho. O próprio Rodrigo Maia tuita agora cedo, há 15 minutos. A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de banco de um país sério. A que se refere Rodrigo Maia? Há um artigo, muito provavelmente a esse artigo, fazendo uma pesquisa básica aqui, a coluna do nosso colega Gerson Camarote, do G1, que deixa claro até no título que, por telefone, Maia diz ao presidente do Banco Central que a obstrução da pauta vem da própria base do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já reclamou, inclusive publicamente, que a obstrução da pauta vem da base do governo. Ele já falou isso, não teria problema nenhum ele ter falado para o Roberto Campos Neto, e o presidente do Banco Central ter passado isso para um outro jornalista. Então, qual teria sido o problema, qual teria sido a indiscrição cometida pelo presidente do Banco Central? Eles falaram sobre o período das campanhas, o impasse da Comissão Mista do Orçamento, que ainda nem foi instalado. Falaram sobre a disputa antecipada na sucessão, essa discussão que também atrapalha, acaba atravancando a votação. Agora, o que mais tem além disso? A preocupação com a PEC emergencial, que é de que o governo possa descumprir a regra de ouro, né, acionando a PEC emergencial aciona os gatilhos de austeridade quando o governo descumpre a regra de ouro. Então, o governo poderia se endividar para pagar outras despesas? Ou o temor de que essa paralisia também contribua para a alta do dólar e a queda significativa da Bolsa desde o início dessa semana? O dólar está chegando a 5,70, está quase chegando a 6, e a Bolsa já caiu mais de 4%, quase 5%, de um dia para o outro, ainda mantendo uma atividade perto dos 100 mil pontos, mas com uma queda do percentual. Qual teria sido a indiscrição, Thaís? O que mais incomodou Rodrigo Maia para ele fazer um tweet logo cedo? Olha, a leitura que eu faço disso aqui é a seguinte: tem muita gente que no governo Jair Bolsonaro nunca teve relacionamento com a imprensa e, de alguma forma, se deslumbra com a proximidade, com a possibilidade de que alguns recados sejam levados adiante por alguns jornalistas. É dessa forma que funciona a nossa profissão também. É ouvir fonte, é apurar, é levar o que está colocado. E o que eu tenho sentido, e o Cláudio Humberto pode falar disso agora, o que ele tem sentido também em Brasília, Cláudio, algumas pessoas estão com medo de que conversas privadas e no minuto seguinte caiam na imprensa. Foi isso que Ricardo Salles falou sobre o general Ramos. E é isso que agora o presidente da Câmara está falando sobre o presidente do Banco Central, né, Cláudio? Mas o presidente da Câmara é mala, né? Ele é uma das pessoas que mais vazam conversas. Eles antecipam, ele sai de conversas. Várias vezes ele foi acusado disso, de sair de conversas com o presidente da República e já pega o telefone e já começa a ligar para os jornalistas favoritos para passar tudo, para vazar todas as informações. É assim que ele funciona, portanto, ele está provando do próprio veneno. Agora, é preciso lembrar o seguinte: qual é o pano de fundo dessa história toda? O pano de fundo dessa história é a eleição para a Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia está à beira de um ataque de nervos, na medida em que se aproxima o fim da sua presidência. E ele ainda não conseguiu viabilizar a alteração da Constituição de modo a permitir a sua reeleição, a dele e a do Davi Alcolumbre. É isso, ele está muito nervoso em razão desse caso. Ele, na prática, restam a Rodrigo Maia, a presidência dele, na prática, acaba em 17 de dezembro, que é quando acaba o ano legislativo, né? E aí tem aquele recesso maravilhoso, né? Mais um recesso parlamentar, até 31 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, a Câmara volta a se reunir para eleger o novo presidente. Então, a rigor, a presidência dele está com data marcada para acabar no dia 17 de dezembro.
daqui para lá ainda tem eleição no meio, né? Então, assim, e as coisas ficam cada vez se escapando por entre os dedos, essa coisa da reeleição. Ele, então, o que é que está acontecendo? Essa eleição está em curso, a campanha está em curso, ainda não é uma coisa às claras, mas os partidos do Centrão querem eleger um dos seus representantes para a presidência da Câmara dos Deputados. E aí, um passo significativo, fundamental para isso, é a eleição do presidente da Comissão Mista de Orçamento, né? O Rodrigo Maia tentou dar um golpe de mão para eleger um aliado dele, que é inclusive do seu próprio partido, chamado Elmar Nascimento, é um deputado Democratas da Bahia. E aí, quando chegou na hora do vamos ver, o Centrão disse, epa, temos candidato também, né? Por quê? Porque essa briga aí é, digamos assim, a preliminar da briga principal da eleição da mesa diretora. E aí o Centrão apresentou o nome de uma deputada aqui de Brasília, Flávia Arruda, para presidir essa comissão. E aí criou-se um impasse, né? O Rodrigo Maia, então, orientou os seus colegas, a sua turma, a obstruir as sessões da Comissão de Orçamento para não permitir a eleição da Flávia Arruda. Aí o que é que o Centrão fez? Começou a obstruir a pauta do plenário para forçar o Rodrigo Maia a desobstruir a comissão, as reuniões da Comissão Mista de Orçamento. Então é um obstruindo o outro. Quando ele diz assim, é a base do governo que está obstruindo a pauta, o que obstrui a pauta é exatamente essa briga, a briga pelo comando da Comissão Mista de Orçamento. E aí também é uma briga que interessa o Rodrigo Maia, porque o orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Constituição, tinha que ter sido votada até o final do primeiro semestre. Só que não foi. Pandemia, preguiça, sei lá o quê, desorganização, desinteresse. E o negócio seguiu adiante. Até hoje não conseguiram eleger o presidente da comissão, quanto mais votar o projeto, né? E aí, também isso interessa um pouco a Rodrigo Maia, porque abre a possibilidade de o Congresso vir a ser convocado no recesso de janeiro para votar exatamente essa questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a qual o governo não pode funcionar. E aí amplia-se também a possibilidade de, quem sabe, o Congresso Nacional alterar a Constituição para permitir a reeleição dele, entendeu? A confusão. Então, assim, na verdade, é uma brigalhada que tem como pano de fundo o comando da Câmara.